Essa noite nós vamos meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. No capítulo 4, nós vamos do verso 6 ao verso 18. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, do verso 6 ao verso 18. Pode procurar com calma. Está entre Tessalonicenses e antes de Tito. Tessalonicenses e Tito. Eu também vou pedir para você deixar aberto também Atos 9. Deixa aberto Atos 9. Nós vamos do verso 18 ao 30. Eu não vou ler eles positivamente, mas você deixa aberto que eu vou usar muito esse texto, eu vou citar muito esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 20 em diante. Tá? Agora nós vamos ler segundo a Timóteo, do verso 4, capítulo 4, do verso 6 ao 18. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, e está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procura vir comigo, procura vir ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará a salvo para o reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Oremos. Deus, eu suplico, Pai, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Não deixe que as minhas emoções falem mais alto que o próprio texto. Senhor, me dá tranquilidade, me dá calma para expor a Tua palavra. Obrigado pelos nossos corações, obrigado pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a carta de para Timóteo, um jovem pastor que está no ministério. E é uma carta praticamente de um pai para com um filho. Uma carta, se você for ler ela na íntegra, muito amorosa, muito carinhosa. Eu peço a Deus que você não se preocupe com a minha emoção. Toda vez que eu a leio, eu choro. Porque ela fala muito ao meu coração. E eu peço a Deus que você se atenha só ao que eu vou expor, só o que a palavra de Deus está falando contigo.
eu vou pedir licença para você, para voltar esse texto da metade ao final da minha fala. Antes eu quero fazer uma introdução, eu quero te localizar em que circunstâncias foi escrito essa carta. O apóstolo Paulo de Tarso, conhecido no meio cristão, autor das cartas, da maioria do Novo Testamento, o maior apóstolo da face da terra, o maior missionário entre os gentios e os judeus, o maior teólogo. As suas obras influenciaram todo o Ocidente, todo o Oriente. Paulo de Tarso, o maior plantador de igreja, Tessalônica, Efésios, Roma e tantas outras igrejas que esse desbravador do Evangelho plantou. O maior pastor da face da terra. Dentre ele, igual a ele, dificilmente vamos ter novamente. Paulo de Tarso, o maior missionário que o cristianismo já pôde ter. Esse é o homem convertido. Esse foi Paulo de Tarso. Mas nós temos a outra visão dele, antes da sua conversão. Saulo de Tarso. E ela não é muito agradável. O maior perseguidor da igreja. Um dos maiores. Ele matou, não dá para mencionar, mas um historiador chamado Flávio Joséfo, se você tiver paciência, procure, pesquise. Paulo consentiu e matou mais ou menos quase 100 de pessoas, ou até um pouco mais. A palavra de Deus diz que em Atos, Paulo, ele perseguia a igreja de Deus com convicção, crente que estava fazendo o que Deus queria. Paulo entrou em casas de pai e mãe de família, os prendeu, os levou para o cárcere. Paulo matou muita gente pensando que estava servindo a Deus. Paulo forçou vários e vários crentes a blasfemar, a negar, a dizer que nega teu Deus. Esse foi Saulo de Tarso, antes da sua conversão. Prendeu. A palavra de Deus diz em Atos que ele exterminava com aqueles que estavam no caminho, procurando a religião do caminho. Saulo de Tarso. A palavra de Deus diz em Atos 9, que, antes da sua conversão, que ele respirava ameaças. Esse termo do grego quer dizer assim, uma fera selvagem, pronta a estraçalhar a sua presa. Saulo de Tarso, o maior perseguidor do Evangelho. Esse é o Saulo antes da sua conversão, e depois nós temos o Paulo transformado, regenerado. E eu quero essa noite meditar contigo sobre a vida desse homem. Quero meditar contigo sobre o que o levou a essa passagem toda, o que o levou a todo esse trabalho. Vamos primeiro à apresentação dele. Em Filipenses 3:5 diz que ele era circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse retrato era a religiosidade que Paulo tinha. Hebreu puro sangue, pedigree, nota 10. Da tribo de Benjamim, hebreu da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, conforme a lei manda, não misturava. A sua família, para você ser fariseu, de fariseu que quer dizer assim que a sua família jamais saiu do meio judeu. Sempre casou-se no meio dessa tribo. E você tinha um sangue puro.
provado que você tinha condições de já nascer filho de Deus, como um bom judeu gosta de ser. Romano de nascimento, da cidade de Tarso, estudou aos pés do prestigiado rabino Gamaliel. Isso quer dizer que o rabino Gamaliel, ele era filho do rabino Galel. Era um homem extremamente culto. Era o Harvard da época. Ele estudou entre os melhores, o melhor professor da época. Ele tinha a melhor formação humana que alguém naquela época podia ter. E a prova disso era a sua fluência entre os corredores eclesiásticos de Jerusalém. Falava o aramaico, falava o hebraico, o aramaico e o hebraico tem uma diferença. Ele falava os dois fluentemente, a língua dos seus pais. Falava o grego, de forma notória, muito tranquila. E arranhava muito bem o romano para aquela região. Um homem poliglota, falava mais de 4 idiomas. Não fazia feio no meio dos helenistas, dos gregos. Conversava de igual para igual com eles. Um homem humanamente capacitado ao extremo. Em Gálatas 1, 13 e 14 diz que vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como persegui com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu separava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso na tradição de meus antepassados. Paulo, na sua idade, muito jovem ainda, já se destacava dentre os da sua idade. Uma classe de 20, 30 garotos, ele era o melhor. Ele era o melhor. E só que entre nós, eu posso arriscar para você que para a época dele, coloca muito iluminista aí no bolso. Era o cara. Sabia muito. Como humanamente muito capaz. Esse era Paulo, que ia crescendo, ia se fortalecendo no caminho do judaísmo para ser um futuro rabi. Rabi é o mestre, é o suprassúmulo do sinédrio judaico. É aquele que vai dirigir, vai comandar, vai liderar a tribo de Israel para aquela época. Ele estava sendo preparado para isso. Essa era a formação de Paulo. Em contrapartida, na mesma época, na região da Galileia, tinha um rapaz que ele era filho de um carpinteiro. E era carpinteiro também. E ele, nessa época, ele começou a ensinar um tal de evangelho. Um evangelho que pregava a salvação. Um evangelho que transformava a vida. Esse rapaz, ele pregava com autoridade. E não com a autoridade dos fariseus e dos escribas. Esse rapaz pregava com a autoridade do coração. As palavras que ele falava tocavam o coração, a alma do homem. Transformava o caminho do homem. Esse rapaz vivia ali na Galileia, um lugar periferia, isolado, que não tinha muito prestígio, mas esse rapaz, ele vinha se destacando. Esse rapaz, ele pregou, esse rapaz transformou. E quando se deram por conta, ele era um inimigo do Estado, porque as pessoas já queriam saber do Evangelho. Esse rapaz pregava algo sobrenatural, que a salvação era pela fé. Esse rapaz pregava que o amor, esse rapaz pregava que a justiça e o juízo, esse rapaz pregava que isso que converte, o Espírito Santo que converte o coração. Ainda assim, esse rabi da Galileia transformou a vida de nós todos. E através do sacrifício dele, da morte dele, quando o Supremo Concílio Judaico achou que o matou, 3 dias depois, ele ressuscitou. Foi como uma bomba no arraial do inimigo.
Esse rapaz, as escrituras dizem que o Senhor Jesus Cristo, esse rabi da Galileia, ele ressuscitou. E José de Arimateia, um judeu, um fariseu muito zeloso, trancou ele lá, pôs a pedra para que ele ficasse sepultado. Só que o túmulo abriu de dentro para fora, de forma misteriosa. E pronto. Nasceu o cristianismo. Nasceu algo que ninguém conseguia mais parar. Quando pensaram, o Supremo Concílio Judaico achou que tinha acabado com tudo, pronto. Essa religião, ela multiplicou, ela começou, ela não parava e crescia cada dia mais. E mais, os seus discípulos não paravam de falar desse rabi da Galileia, o Senhor Jesus Cristo. E mais, isso contagiava o coração das pessoas. E mais, isso crescia. E mais, dizia-se que, através desse evangelho, o evangelho não era mais só para o judeu. A salvação não era só para o judeu, era para o gentil, era para todo aquele que cresce. Nesse contrassenso, Saulo de Tarso explode como um dos maiores perseguidores da igreja. Ele resolve ajudar Caifás e sua gangue a perseguir esses nazarenos da seita do caminho. E Saulo consegue cartas. Essa carta que diz lá em Atos 9, quer dizer hoje como se fosse um mandado de prisão. Os juízes pedem um mandado de prisão e vai lá e prende o cidadão. A polícia vai e prende. Foi isso que Saulo conseguiu junto ao Supremo Concílio Judaico. Ele foi lá e pegou essas cartas e estava indo para Damasco, ciente de que essa religião dos galileus ela teria que acabar. Nós precisamos pôr fim nisso. Ele tinha ciência que isso precisava terminar. Só que no caminho de Damasco, uma voz, uma luz resplandecente faz com que Saulo caia da sua comitiva. E essa luz trata direto com Paulo e diz para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Essa palavra veio como de encontro ao coração de Paulo. Paulo caiu cego. Ninguém mais ouviu essa voz, só Saulo. E Saulo é levado, conduzido para Damasco. E chegando em Damasco, ele fica na casa de um senhor, de um rapaz. E fica lá 3 dias orando e jejuando, orando e jejuando. Orando e jejuando, não comia coisa alguma, não bebia nada. E não falava coisa com coisa. E falava que chorava por ter perseguido a religião do caminho. Se sentia culpado, se sentia muito entristecido e chorava. E nesse intervalo de tempo, um rapaz muito piedoso, chamado Ananias, estava orando e de repente Deus falou com ele: vá lá, tem um rapaz chamado Saulo, e o visite, vá lá e ore por ele, para que eu use esse rapaz. E Ananias ficou meio com o coração perturbado e falou: mas Senhor, esse é aquele que persegue os teus santos, ele extermina os teus santos, esse rapaz aí, ele é terrível, como pode eu fazer isso? Fica tranquilo, eu vou tratar com ele, ele vai saber o quanto é difícil ele sofrer pelo meu nome, pode ir lá. E nesse exato momento, lá na rua direita, vai lá o Ananias, ora por Saulo, põe as mãos para o Saulo, cai como se escamas dos seus olhos, ele volta a enxergar, e aí ele é batizado no Senhor Jesus. E tem a sua vida transformada nesse exato momento. Se você for ver, nesse exato momento, Saulo muda de posição. Mas não é algo mágico, viu, irmão? Quem muda o coração do homem, quem converte o coração do homem é o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
E foi isso que aconteceu com Saulo. Quando Saulo entrava nas casas, as pessoas pensam que o Espírito Santo só trabalhou naquele momento, foi mágico. Não. O Espírito Santo trabalhou desde o momento quando Saulo entrava nas casas para prender os crentes. O Espírito Santo ferroava a consciência de Saulo, como ferrou a minha e a sua consciência, quando a gente faz alguma coisa de errado. Não é assim? Ou é só comigo? Você faz alguma coisa que não devia, ou fala alguma coisa que devia, não devia, você escuta aquela vozinha lá na sua consciência. Você está errado. Aí você, tô nem aí. Não é assim? E aí depois a voz continua ali. Você está errado. Abre teu olho. E aí, se você for crente, você vai ler a palavra, você vai orar, aí o Espírito ele vai te constranger, e você vai se acertar, e você vai acertar teu passo. Foi a mesma coisa com Saulo. Cada vez que Saulo entrava dentro de uma casa e falava, nega Jesus, senão eu te prendo. A pessoa não negava. Nega Jesus, senão eu te mato. A pessoa não negava. Nega Jesus, senão eu te extermino. A pessoa não negava. Ao contrário. Esse historiador diz que muitos santos morreram glorificando o nome do Senhor. A consciência de Paulo já estava sendo trabalhada. O Espírito Santo já estava trabalhando a vida de Paulo. Como pode? As pessoas morrem por o nome de Jesus. Eu estou dizendo aqui que eu vou exterminar o cara, eu vou partir ao meio. E a pessoa morre glorificando a Deus. Eu estou segurando a capa do pessoal aqui, que o pessoal está apedrejando Estevão ali, ó. Estevão está morrendo na pedrada, glorificando a Deus. Como é que pode isso? Aplicando para a minha vida, para a sua, fica tranquilo. Se alguém está te perseguindo porque você é crente, se alguém está te perseguindo porque você honra a palavra de Deus, ele não está perseguindo você. Ele está perseguindo o próprio Deus. Mas é isso que acontece com Saulo. E o bacana disso tudo, que ele, em Atos 9, parece que do verso 22 em diante, diz que imediatamente ele começou a pregar nas sinagogas. E realmente ele começou a pregar, assim que foi batizado. Mas lembra, ele estava indo com cartas para prender o povo, para matar o povo, para exterminar. Então os crentes não o receberam muito bem. Os crentes não receberam muito bem. Falou, não, peraí, ele deve estar disfarçando, porque na verdade ele quer conhecer quem é crente aqui e levar para o açoite. Não vamos cair nessa não. Apesar de tudo isso, em Atos 9, do verso 20 para o 26, tem um tempo aí em que ele teve que rever toda a sua teologia, teve que estudar, teve que ser reciclado, porque a sua teologia estava errada. E ele é chamado apóstolo, porque você vai ver que em Atos 9, ele foi lá para a Arábia. Ele passou 3 anos relendo o Novo Testamento, o Antigo Testamento, à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus discipulou Paulo. Diz em Gálatas 15, 1, de 15 a 17. Mas Deus separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver o que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer a Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Esse é um relato em Gálatas 1, de 15 a 17. É a pausa aí em Atos 9, de 22 a 26, onde Paulo foi descansar, foi para a Arábia e foi rever a sua teologia. E foi discipulado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo se revelou a Paulo e fez com ele um curso intensivo de teologia. Que professor, né?
Por isso que ele é chamado apóstolo. A teologia que ele não recebeu dos apóstolos, ele não recebeu de um professor, ele não recebeu de ninguém, ele recebeu do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo sentou com ele e ele pôde rever toda a sua teologia. Eu só tenho o relato, Gálatas 1, de 15 a 17. Agora, como que foi tudo, aí você tem que perguntar para o Senhor Jesus, a hora que você chegar lá no céu, que você conversa com Paulo, fica à vontade, para você ter maior intimidade. Mas o que importa é que é isso. A sua teologia, tudo aquilo que ele tinha, apesar de ser super capacitado, ele teve que deixar de lado e rever a luz das Escrituras segundo o que Jesus Cristo revelou para ele. E assim começa a preparação do apóstolo Paulo para o ministério. Mas o apóstolo Paulo ele precisava aprender uma lição muito importante para o ministério. Algo que é difícil a gente aprender. E não se aprende em banco acadêmico, não se aprende na escola. Na igreja nós somos exortados a fazer a todo momento. Humildade. Sem humildade, a gente não consegue iniciar nada. E se for para ser servo de Cristo, uma humildade ainda mais tremenda. Por isso que lá na frente de Filipenses ele vai escrever, nós estudamos, o irmão Fernando pregou, ele vai escrever sobre a humildade cristã. E antes de escrever, ele aprendeu o que é a humildade cristã. Em Atos 9, 26, diz que assim que ele chegou em Damasco, ele foi rejeitado pela liderança. Atos 9, 26 diz, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. A igreja estava com medo de Paulo. Ele perseguia, ele matava os cristãos, como é que pode ser? Você já imaginou você ir para uma igreja, falar, agora eu sou crente, eu estou convertido, e nós chegarmos aqui, fechar a igreja na tua porta e falar, pode ir embora. Você não. Foi isso que aconteceu com ele. Falou, pode ir? Não, você não. Vai, você não. A igreja rejeitou Paulo. Em Atos 22, 17, diz assim que quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Então em Damasco ele foi mandado embora. Logo, volto para Jerusalém, agora eu sou crente, eu sou servo do Senhor. E se tem um cara que é bom pra caramba aqui, se tem um cara que conhece de teologia, eu estudei com Jesus, gente, não é qualquer coisa, sou eu. Quem que tem que ser o pastor? Eu. Como é que pode? Porque por mais respeitável que seja esse tal de apóstolo, eles são lá da Galileia, pezão vermelho, não estudaram como eu estudei. Não tiveram não tiveram o feedback que eu tenho. Eu sou bom. Foi isso que aconteceu com ele. Foi isso que aconteceu com ele. E, infelizmente, ou felizmente, Deus falou com ele. E aí em Atos 22, 17 e 18, Deus está falando para ele, não vão te aceitar em Jerusalém não, tá? Aí não é a tua praia, aí o pessoal não quer saber do seu pedigree, não quer saber que você é bom, tá? Você pega as tuas coisas e é melhor você sair daí. Sabe o que aconteceu? Ele não foi, não. Ele praticamente olhou para o Senhor e falou, Deus, você lê em Atos 9, você vai ver, o Senhor vai cometer um erro estratégico me tirando daqui. Eu conheço as coisas. Mas Deus bateu o pezinho e a igreja, ele não quis ir, a igreja saiu com ele. Vem Atos 9:30. Sabendo disso, os irmãos levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Mesmo depois de tudo aquilo, a igreja, o pessoal não quis receber ele resmungou com Deus e Deus falou, você tem que ir embora mesmo. Ele não quis ir, e aí, já que você não vai embora, nós vamos embora com você.
O pessoal se reuniu e levou ele para Cesareia, porque também ele estava querendo, os judeus estavam querendo matar ele, e levaram ele embora. Pronto, acabou, problema. E o que é de matar, se você for em Atos 9:31, diz que a igreja, ela crescia, depois que ele foi embora, a igreja crescia mais e mais em número, passando por um período de paz e vivia grande temor no Senhor. Olha aí, em Atos 9:31, depois que ele foi embora, a igreja prosperou, a igreja cresceu numericamente e a igreja teologicamente crescia em temor. A igreja foi para frente. Será que tem coisa pior com um pastor? Pensou a primeira igreja que eu for pastorear, eu ficar lá um tempão, de repente eu virar as costas e falar, o problema era você, pode ir embora. Volta para Campinas, o problema é teu. O que Deus está tentando ensinar aqui para ele é que, por mais capacitado que você seja, tudo depende de mim, Deus. Quase nada ou muito pouco depende de você. Você só é um vaso. Você tem que ser usado por mim. E quando você entender que eu sou Deus e você é só um servo, aí a gente conversa. Paulo passou 10 anos no anonimato. Ele passou 10 anos lá em Tarso, na sua terra natal, da onde saiu, quietinho, numa boa, até que Barnabé, está em Atos 13:2, foi lá buscar ele. Lembrou dele, a igreja estava crescendo, estava se espalhando. Diz em Atos 13:2 que diz que enquanto adoravam ao Senhor, jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Pronto. Barnabé vai lá, busca Saulo. Paulo agora, convertido, vestiu a camisa da humildade. Pronto, agora você pode começar o ministério. Como o grande Paulo? Não. Olha a sequência do texto. O Espírito Santo, o próprio Deus falou assim, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Você já foi reserva de alguém? Se eu não vim, você prega. Se eu não vim, você canta. Se eu não vim, você faz. Saulo começou o ministério como reserva de Barnabé. Lá em Atos 14, aí já inverte. Paulo e Barnabé. Mas aqui o próprio Deus está falando para mim. A igreja orou, Saulo entendeu o que ele precisava mudar e falou, agora me separa ele e Barnabé. Separa Barnabé e Saulo, que eu vou usar eles. Eu tenho uma obra grande para eles. Aplicando para a sua vida, eu quero dizer que a tua vida cristã, você tem, por mais que você não goste, por mais que você fale assim, eu já sei, ouvir os outros. De preferência, os mais velhos. De preferência ainda, aqueles que já estão no ministério há mais tempo que você. De preferência ainda, às vezes calar a boca e ficar quieto. Só ouvir. Porque você não sabe, porque você precisa aprender, porque você precisa moldar o seu caráter e entender que você precisa servir, ouvir e depois você vai fazer. Me perdoa se eu estou sendo duro com você, mas nosso seminário está lotado de aluno e nós não estamos formando líder. Os líderes que nós estamos formando é muito pouco, quase nenhum. Na igreja, nós temos um bocado de gente com um palatar muito afinado. O louvor tem que tocar do meu jeito. Mas como é que está o louvor? Desafinou. Ô Jéssica, deixa eu conversar com você no final do culto, que não. Vilão, a intercessão, irmão, a intercessão ela tem que ser sobrenatural, irmão. Você tem que fazer descer fogo.
Ô, Piva, dinheiro, não tem dinheiro, toda hora não tem dinheiro. Não, a gente precisa melhorar isso aí. A gente precisa ouvir mais, falar menos e respeitar mais os outros. A gente, às vezes, precisa aprender com aqueles que já estão fazendo. Mas inicia-se a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Eles passaram por Listra, Icônico, Antioquia, a Panfídia. Eles rodaram muito. Eles trabalharam arduamente plantando igrejas nesse período. Tessalônica, tiveram abertura para ir para o Ocidente, andaram muito, plantando igreja, falando do Evangelho do caminho, falando do amor de Deus. Muita gente se converteu. Eles, nesse intervalo de tempo, foram perseguidos, foram açoitados, mas perseveraram no caminho do Senhor. Até que teve o concílio, o grande concílio, lá em Atos 15:1, a perturbação dos judaizantes. Havia um pessoal que ficou sabendo que muitos gentios estavam se convertendo, então era necessário que guardassem a lei também, só Jesus não salva. E houve esse concílio, Paulo e Barnabé participaram, houve várias conversas, Pedro falou, Tiago falou, Paulo falou, Barnabé falou, e fizeram um documento. Em Atos 15:1, você vai ver dizendo que não, a salvação é só pela graça. E é por isso que eu e você hoje cremos na salvação pela graça, no sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não precisa guardar a lei. A graça é tão dura quanto a lei, mas a salvação é pela graça. Fim da primeira viagem missionária. E começa a segunda viagem missionária. Ela começa em Atos 15:36 com um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos. Paulo não queria, porque na primeira viagem Marcos os deixou. O motivo de que Marcos deixou não dá para mim saber. Eu não consigo fazer uma teologia nisso. Tem várias correntes, dentre elas que Marcos era muito novo, Marcos ficou doente, ou ficou com medo de ficar doente, alguma coisa assim. Eu sei que houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé. E isso fez com que rachassem. Paulo foi embora com Silas e Barnabé. E Barnabé levou Marcos. Nisso, no que levaram, você viu esse desentendimento. O que eu quero dizer para você é que crente não deveria brigar. Crente não devia se desentender, mas se desentende. Isso é normal. O que não pode acontecer é ficar para sempre desentendido. O que não pode acontecer é ficar para sempre sem se perdoar. E lá na frente a gente vai ver o que aconteceu. Mas, entenda, ainda quando eu e você temos o privilégio de ser usado por Deus, a gente não consegue frustrar os planos de Deus. Porque era para ter uma caravana, né? Agora tem duas. A de Barnabé e a de Saulo. E eles prosseguem. Eles prosseguem e continuam a segunda viagem missionária, abrindo igrejas, falando do amor de Deus, até que em Atos 21 e 24, Paulo chega até que enfim em Éfeso. No que chega em Éfeso, o Espírito Santo já tinha revelado a Paulo que ele ia sofrer muitas cadeias, prisões, e ele tinha que voltar para Jerusalém. A igreja se reúne, Paulo se despede dos presbíteros, fala para eles, olha, eu não volto mais, vocês não vão ver mais a minha cara. Eles choram, mas
está marcado, Paulo não vai mais voltar. E ele vai voltar para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, o Espírito Santo, como sempre, está certo. Ele foi preso pelos judeus, e os judeus queriam matá-lo. É armado uma tocaia, o sobrinho o avisa, e ele, como era cidadão romano de nascimento, ele apela para César e vai para César. Se é para César que você quer, César você foi. E ele foi para César. Nessa primeira prisão, uma prisão domiciliar, uma prisão em casa. Ele ficou em casa, ele pôde escrever algumas cartas. Ele escreveu Filipenses, Filemão, Colossenses, carta para os Efésios, porque ele não poderia mais visitar. Mas aí ele escreveu as cartas, recomendando, admoestando o coração dos crentes, que ele não podia mais visitar. Até que ele é libertado. Ele é libertado desse tempo, passou-se um período, eu não lembro quantos anos, mas lá na frente, ele foi preso novamente. É possível que esse texto que nós vamos expor foi o próprio Alexandre, o latoeiro, ferreiro, que delatou ele. E ele foi preso. O problema é que ele foi preso em 54 depois de Cristo. Em 54 depois de Cristo, assumiu como imperador Nero, maluco, doido varrido, doido de pedra. Pôs fogo em Roma. Dos 14 bairros que tinham em Roma, 10 pegaram fogo. 4. Sobraram 4. E Nero, quando, na sua loucura, o que ele fez? Jogou a culpa nos cristãos. Inicia-se em 54 depois de Cristo uma perseguição sobrenatural contra os cristãos. Os cristãos são mortos em praça pública, são jogados para leões famintos estraçalharem, são queimados vivos como tocha humana à noite para iluminar a via pública. Os cristãos são perseguidos ao extremo. E é nesse cenário que Paulo está preso. É nesse cenário que Paulo se encontra. E é nesse cenário que Paulo foi preso e dessa vez não está mais preso numa casa. Ele está preso numa masmorra fria, úmida, em Roma, aonde dentro dessa masmorra você saía de lá para duas coisas: ou leproso, para morrer em vida e apodrecendo aos poucos, ou para ser decapitado por Roma. E é nessa parte que Paulo escreve essa carta para Timóteo. O que eu queria te dizer com tudo isso é que Deus trabalha de formas que às vezes eu e você não imaginamos. E que se você abrir o teu coração, abrir a tua mente, deixar Deus te usar, te trabalhar, você não vai limitar, você nem pode, nem consegue, mas você vai ver coisas que Deus jamais mostraria se você se quebrantar, se você deixar Deus te usar. No verso 6, diz assim: já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. É uma alusão que ele faz, em algumas Bíblias deve estar libação aí. Oferta de libação, em Números 28:7, é uma oferta de sangue. É aquilo que o judeu fazia antes da aliança, quer dizer, faz até hoje, que ele não crê em Cristo, e aí se faz essa oferta a fim de remissão dos pecados. Então, Paulo faz essa menção, que ele já está sendo oferecido como oferta de libação. Essa mesma metáfora, ela está em Filipenses 2:17. No verso 7, Paulo diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Paulo sabe que as tarefas dele estão quase concluídas, quase todas. Só falta uma. Lembra que o Senhor Jesus falou para Ananias lá na rua direita? Que Paulo ia ver o quanto que é
importante sofrer pelo nome de Jesus, Paulo ia dar a própria vida por causa do Senhor Jesus. E ele tem consigo, ele já sabe que a partida dele está próxima, que ele vai ser morto, o Espírito Santo já revelou a ele que dali ele não sai vivo, e ele já sabe disso. Por isso que ele fala, eu combati o bom combate, eu já fiz tudo o que me devia, eu estou pronto. No verso 8 ele diz, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. A coroa da justiça, Paulo gostava muito, se você for ver, de esporte. Ele faz outra menção lá na frente, lá atrás, sobre Olimpíadas. Naquela época, o camarada que era esportista, ele era coroado com uma coroa, né, de flores, de ramos, de louros lá, não sei como é que chama, e quando ganhava. E aí Paulo está fazendo essa metáfora, dizendo que ele também vai receber uma coroa. E ele diz que não só ele, mas todos aqueles que estão junto no Evangelho do Caminho. E ele sabe que essa coroa não é pelos méritos dele, não é porque ele fez boas ações, não é porque ele é bonzinho. É porque o Senhor Jesus lavou e justificou a vida dele, e através do Senhor Jesus ele está salvo. E ele só precisa confiar no Senhor até o final. E é isso que eu te exorto a fazer. O nosso Senhor, ele é um juiz justo, reto. Eu não sou, o meu senso de justiça é distorcido. A justiça aí fora não é. Nós somos apressados a julgar, nós somos apressados a condenar, mas o Senhor, ele está pronto. E agora, nesse presente momento, o Senhor está pronto para falar no teu coração. Ele não quer saber de te acusar, ele não quer saber de te pressionar, ele quer que você descanse nele, se renda a ele e entregue a sua vida a ele. No verso 9 ele diz, procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Aqui, se você for ver no verso 9, Paulo está falando de solidão. O maior apóstolo da face da terra, o maior missionário, o maior plantador de igreja, está com crise de solidão, está sozinho. Ele está pedindo para Timóteo vir logo, porque ele está sozinho. O Crescente foi embora, Tito também, e ele está só. Uma das coisas que mais aperta na vida do cristão, às vezes, é a solidão. Nós temos Deus 24 horas pronto a nos ouvir. E é nesse esforço que eu digo para você, corre para os braços do Pai. Mas também nós precisamos da comunhão entre os irmãos. Por isso que eu também falo para você, de terça-feira, vai na casa do irmão, senta lá, compartilha o Evangelho, fala um pouco da tua vida, pede oração, ora por alguém, chora com alguém, ri por alguém, porque é isso que faz a diferença na tua vida. Solidão, ela massacra, ela entristece o coração do homem. Lucas até estava com ele, mas preso é difícil. Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Não existe nada pior do que traição. Demas, se você for ver lá em Colossenses, foi o cara que colaborou com Paulo no ministério. E agora ele, vazou. Ele deu linha. Ele deixou Paulo sozinho. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Você lembra da briga que ele teve? Da discussão que ele teve? Agora, mesmo sabendo que está próximo a morrer, ele está falando, sabe aquele menino que eu me desentendi? Traz ele. Ele me é útil para o ministério. Eu preciso ver ele. Eu preciso perdoar ele. Eu preciso me perdoar. Eu não quero ir embora com isso no coração. Perdão, gente, é divino.
Nós precisamos perdoar. Eu estou dizendo assim para você, que você tem que perdoar. É no imperativo. Antes, quando eu sentir, eu vou lá e falo com ele, não espera sentir não, você não vai sentir nunca. Se você sentir, você vai sentir errado. Perdoa. Eu não sei, e eu tenho certeza, pela fé, que ninguém aqui vai morrer no final do culto ou amanhã, mas assim, se fosse agora, se Deus estivesse pedindo conta da tua alma, tem alguém que você poderia ter acertado, ter pedido perdão, ter se acertado e estar com o coração em paz? Um primo, um amigo, um parente, um irmão na fé? Pensa nisso com carinho. Esse homem está prestes a morrer. E ele está querendo perdoar e ser perdoado. Enviei Tíquico a Éfeso. Tíquico era um grande colaborador. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, os meus livros, especialmente os pergaminhos. Aqui Paulo está com uma necessidade física, frio. Naquela época em Roma, e até hoje, a depender da hora do dia, à noite, eu falei para você que ele estava numa masmorra, ela é fria e é úmido. A depender do horário, à noite, é quase 2 negativo. Ele estava com muito frio. Ele já estava açoitado, com o corpo cheio de marca. Ele estava todo quebrado, velho, praticamente doente, que ele tinha um problema físico. Ele orou para Deus, e Deus falou, a minha graça te basta. E ele está aqui sozinho. Ele pediu, me traz a minha capa. E quantas vezes dentre nós, às vezes, tem algum irmão, às vezes, precisando de uma capa e nós não damos. Ou o irmão também é orgulhoso ao extremo de não querer pedir uma capa para alguém. Se você ainda tem isso no seu coração, você precisa rever. Se você precisa de alguma coisa, você tem que falar com a comunidade, você tem que falar com a congregação. Se você pode ofertar alguma coisa, você não precisa chegar a fazer aquela oferta que eu falo que é a oferta não por antecipação. É mais ou menos assim, ô Gina, você não quer carona não, né? Não, né? Eu moro na rua da Gina, estou vendo ela pegar o ônibus, e eu já falo para ela que ela não quer carona não, né? Ela não quer. Ela vai falar, claro que não quer, ué, você está dizendo que não quer? Nós precisamos cuidar um dos outros. E você também precisa olhar para o teu irmão. Quando ele fala do Alexandre, o latoeiro, no verso 14, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente a nossas palavras. Não existe nada pior do que, em vez de ovelha, você ter bode no rebanho. O camarada, aqui você vê que ele se opôs à obra e depois ele, com as palavras, se opôs também. Ele, mal criado, não fez aquilo que era para ter sido feito e ainda ficou falando. Mas o Paulo fez certinho, não precisou falar mal da vida dele, só entregou ele nas mãos de Deus. No verso 16, diz que na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. É possível que, segundo o rito romano de julgamento, você tem um interrogatório e você tem que fazer a sua defesa. Ele fez a própria defesa e ninguém apareceu. O maior apóstolo da face da terra, o maior pastor, o maior plantador de igreja, o maior missionário, ele ficou sozinho. E aqui ele está reclamando, ele está falando, ninguém esteve comigo. Ele se defendeu sozinho, não teve um amigo para estar do lado. É bem provável que eu e você, na prática, aplicando para nossas vidas, que eu e você, às vezes, fiquemos sozinhos diante de algumas situações. Não tenhamos ninguém para nos apoiar. Temos um monte de gente para colocar o dedo na nossa cara e dizer que nós estamos errados, que está errado, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Mas aqui ele conclui que
o Senhor permaneceu ao lado dele e deu forças para que o evangelho fosse proclamado entre os gentios. E se você um dia estiver sozinho e tiver que falar do amor de Deus, que fale. Mesmo que ninguém esteja do teu lado, mesmo que todo mundo esteja te censurando ou rindo, debochando de você. O Senhor, Ele está do teu lado, Ele vai te assistir. O Senhor me libertou da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Possivelmente nesse julgamento, ele deveria já ter sido condenado preliminarmente, mas não. Aguardaram mais um pouco. Ele foi, segundo a história, decapitado. E acabou. Encerrou-se a corrida, a carreira do maior apóstolo da face da terra, do maior missionário, do maior pastor. Sob as lentes da teologia da prosperidade, foi um fracasso, porque morreu pobre, doente, sozinho, dentro de uma masmorra e preso. É um fracasso. Sob as lentes de Cristo, foi um príncipe. Foi o maior desbravador. Foi o maior exemplo que nós tivemos de homem que serviu a Cristo. Eu não sei o que você quer da vida com a tua vida cristã. Eu não sei, eu não vou fazer juízo de valor. Mas você precisa olhar para a tua vida e deixar, às vezes, de ser covarde e falar assim, não olha para mim não, olha para Cristo. Não, faz igual a Paulo. Olha para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Olha para mim. Olha para mim, porque eu sei perdoar. Olha para mim, porque eu aprendi a conviver com as diferenças. Olha para mim, porque eu fui exortado a amar. Olha para mim, porque eu me deixo desgastar. Olha para mim, porque eu sofro pelas almas que estão indo para o inferno e eu não posso falar nada, e eu não falo nada, e eu deveria. O professor Hernandes Dias Lopes, ao final desse estudo, ele fala que ele diz que ele faz uma ilustração onde um belo dia chegou a vez da sentença de Paulo. Ele estava lá, na masmorra, preso, e o carcereiro vem com o molho de chave na mão, abre uma porta pesada de ferro, grita, prisioneiro Paulo, prisioneiro Paulo. Ele fala, estou aqui. O carcereiro pega ele bruscamente, leva ele ao patíbulo, no local da execução, pergunta a ele, você quer falar alguma coisa? Ele poderia falar naquela hora, tudo é minha culpa, por que eu fiz de errado? Poxa, que porcaria de vida. Não. Ele olhou para os céus e falou, ao Senhor Jesus, seja a glória, a honra, para todo sempre, e amém. Colocou a cabeça no patíbulo, a guilhotina de Roma desceu-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro. Caiu o maior apóstolo da face da terra. Caiu o maior missionário. Caiu o maior plantador de igreja aqui na terra. E acordou no céu o príncipe. Acordou no céu, recebido pelos reis dos reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nós.